Aleluia. A paz do Senhor. A paz do Senhor, né? Ô Eliabe, eu tenho medo de ficar desse jeito, viu? Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Mas eu, infelizmente, eu estou, pastor Toninho, numa lerdeza, principalmente depois dessa Covid. Misericórdia. Misericórdia. Eu fiquei terrivelmente esquecido. Glória a Deus. A idade também ajuda, né? Mas se fosse assim, o meu filho tem 28 anos, está clamando a mesma coisa. Fala, pai, mas eu estou esquecendo demais. Misericórdia. E está geral esse clamor, viu? Como diz o provérbio lá no mundo, a cantiga de grilo. Glória a Deus. Graças a Deus, né, pastor Absa, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Enquanto o pastor Juvenil falava aqui, dissertando a respeito de nós sermos contentes, o pastor Absa me fez lembrar de um detalhe aqui, que um dia eu falei com ele, e aí sempre ele lembra desse negócio. Uma vez ele dormiu, pastor Juvenil, e a igreja toda sabe, estou falando por isso, né, pastor Absa, ele não fica bravo com isso. Ele dormiu, pastor Machado. Quando ele acordou, o carro estava dentro do buraco com ele. Aí eu cheguei aqui e falei para ele assim, ô pastor Absa, olha como que é as coisas. Cumpriu o versículo de Salomão na sua vida. Enquanto os filhos de Deus dormem, Deus dá para ele as bênçãos, porque ele pegou, vendeu aquele carro que caiu com ele no buraco e tirou um 0, não foi? Glória a Deus por isso. Aquilo que era para ser a minha morte, Deus mudou a minha sorte, aleluia, glória a Deus por isso. E eu estava falando aqui com o pastor Joel, esta campanha, este tema, é um tema evangelístico, um tema maravilhoso para a família entender e aprender cada dia mais do Senhor, porque a nossa correria, a nossa luta, a nossa peleja, a nossa angústia, olha como que faz jus, pastor Absa. Você dormiu, não foi para fazer graça não, e nem porque o seu carro era a última geração, você dormiu de cansaço, de correria, de angústia, né, pastor Walter? Como diz o provérbio dos antigos aí, pastor Machado, nós estamos vendo o russo correndo atrás do pintado. A coisa está desse jeito. Está complicadíssimo, irmãos, complicadíssimo. O pastor Walter ministrou aqui na terça-feira agora, falando a respeito da incoerência dessa fantasia religiosa, do problema que isso tem trazido para a igreja. Por que isso tem trazido? Porque, na verdade, nunca parou de existir isso no meio do homem. Há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo padecia muito quando ele estava fundando igreja, pregando o evangelho com os seus patrícios. Eram eles que o perseguiam, que pelejavam para fazer-o calar, para destruir a mensagem do evangelho. Mas o que o homem não sabe, que essa mensagem, Mancida, nunca apagará, porque ela é da parte de Deus, por intermédio do seu Filho amado, que nos tem dado o entendimento, pastor Toninho, que ela prosseguirá até o dia que compraz a Deus. E é por isso que a igreja está aqui. Vamos fazer menção aqui desta palavra maravilhosa, mas antes, deixa eu lembrar a igreja de um detalhe importante aqui, porque tem hora, irmãos, eu observo muito isso no pastor Juvenil, tem hora que você tem que prestar atenção em uma palavra que foi colocada, porque é o princípio do trabalhar de Deus na igreja. E o pastor Juvenil alencou aqui a questão de ser contente, ou de estar contente com o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele falou, olha, as suas angústias, as suas amarguras, os seus problemas, que Deus as saiba por intermédio do seu falar com Ele, do seu manifestar com Ele, ou seja, por meio de súplicas, orações,
que Deus sabe, e a partir daí, o amor de Deus será derramado em seu coração, no meu coração, no nosso coração. Se nós temos paz com Deus por intermédio da fé, e essa paz de Deus estando no nosso coração, estamos completos, pastor Machado. Não temos mais nada o que nos falta. A angústia do dia a dia não sobrepõe sobre esses dois fatores na nossa vida. E aí Salomão, escrevendo Provérbios, no capítulo 30, ele escreveu assim, e a partir do versículo 7, 2 coisas te peço, não mas negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, não venha a furtar e profane o nome de Deus. Olha que tremendo estes 3 versículos aqui. Aqui fala de equidade, né, pastor Juvenil? É você ter equilíbrio, é você pautar na mensagem do Senhor, lá de Mateus, no capítulo 5 do sermão, que ele começa dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é maravilhoso para nós. E dentro dessa mensagem de hoje, de Mateus, no capítulo 11, não é isso, pastor Joel? E o versículo 29, vamos ler o 28 também, né? Que nos diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, irmãos, que tremendo. Vamos fazer mais uma oração? Vamos? Maravilhoso Deus, Pai bendito, santo e glorioso, meu Deus, em nome do teu Filho amado, pela tua imensa bondade e misericórdia para conosco, é que nós colocamos mais uma vez diante do teu trono e pedimos que a tua palavra, Senhor, manifeste em nossos corações o entendimento e o saber, meu Deus, da tua vontade. E que assim nós possamos agir, Senhor, para que possamos alcançarmos descansos para as nossas almas, em nome de Jesus, assim nós pedimos, ó Pai. Tremendo a vontade do Senhor Jesus, que Deus o Pai o dera a ele. Quando ele termina o 29, ele termina dizendo, e achareis descanso para as vossas almas. Aqui está todo o diferencial do entendimento desta campanha, pastor Joel. Nós estamos preocupados, como eu disse, nós estamos aí vendo o russo correndo atrás do pintado, irmã Absa, e não adianta ficar com raivinha, né? Não adianta, porque a coisa está pegando mesmo. O Miro, sempre a gente conversa, o Miro diz assim, rapaz, eu estou numa saudade do meu sofá que eu não estou aguentando. É cansaço, irmão, é fadiga, né, pastora Gessi? É angústia. Ainda bem que o nosso pastor sempre nos acalenta dizendo assim, olha, quem esquenta a cabeça é palito de fósforo. E com isso nós vamos tocando, né, pastor Juvenil? E vamos vendo, fluindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Neste chamado aqui, a observância do que o Senhor Jesus está propondo aqui é tríplice. Aqui é salvação, aqui é aprendizado como discípulo, e aqui é participar de um jugo, coisas que os judeus entendiam e conheciam, o jugo, porque primeiro era uma nação caipira, roceiro, produtora,
cultivava. Então o jugo, eles conheciam muito bem a canga. Para que é que servia a canga? Usavam-se 2 animais, de preferência bois, né? Para puxar o arado, para carpir, para puxar o carroção, para trabalhar. Mas na realidade o Senhor Jesus está chamando a atenção aqui daquele povo para uma questão que eles estavam vivendo dia a dia, uma angústia tremenda com o jugo que os fariseus estavam colocando sobre o povo escolhido de Deus. Aquele povo que tinha a lei e regozijava com a lei, exaltava a Deus com a lei, mas eles não viviam mais os preceitos da lei. Eles obedeciam e amavam muito mais os preceitos dos homens, as colocações, as picuinhas, pastor Walter, dos homens. Como uma certa vez no capítulo 24 de Mateus, se não me falha a memória, o Senhor Jesus chama a atenção deles, aliás, 23. O Senhor Jesus chama a atenção deles dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endo e do cominho. As minúcias eles observavam. Eles, tanto é que no capítulo 15, eles acusam aos discípulos de Jesus e o próprio Jesus, dizendo assim: por que vocês transgridem a lei de Deus, comendo pão sem lavar as mãos? Era uma norma que eles tinham colocado. Isso eles observavam com rigor ascético. Isso eles observavam com rigor ao ponto de excomungar quem não obedecia. Mas a continuação deste versículo aqui, ó: tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Primeiro, a justiça. O jugo deles era jugo de escravidão. Era jugo de tormenta e de angústia. O Senhor Jesus disse assim: vocês atais fardos pesados sobre os ombros dos homens, os quais nem com o dedinho mínimo vocês estão dispostos a ajudar. Isso aqui, eu estou entrando aqui para nós voltarmos depois para o jugo do Senhor Jesus, para nós vermos a diferença. E em parte nos aperta muito, por isso ele vem dizendo: e aprendei de mim. E aqui, ele, continuando, ele diz assim: a justiça e a misericórdia e a fé. Olha que 3 coisas importantíssimas dentro da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas outras. Ou seja, eles observavam toda a lei com um jugo pesado sobre a humanidade, e o preceito importantíssimo que era visitar os órfãos e as viúvas nas necessidades e guardar-se incontaminado com o mundo, isso eles não observavam mais. Isso não tinha importância. Por isso que o Senhor Jesus vem dizendo para eles, enfatizando isso aqui para o povo: você que está oprimido, você que está angustiado, você que está decepcionado, será que toda semelhança hoje é coincidência? Será que nós não estamos vendo isso pelo mundo afora, pastor Machado? Vamos ler, Eliabe, por favor, Isaías capítulo 58, versículo 3, nós vamos ler aqui do 3 até o 5, depois nós vamos continuar mais à frente. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Isso aqui era o jugo que eles tinham colocado. Não, eu não terminei, por gentileza, volta o 3 aí. E tu não atentas, não levas em contas? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Um minutinho. Este jejum não era jejum que Deus tinha colocado para a nação. Este jejum era um jejum que eles próprios criaram.
em obediência aos seus magistrados, aos seus doutores da lei. A aparência, sabe por quê que o Senhor vem dizendo: aprendei de mim, porque o meu jugo, ele é suave. Porque o preceito deles causava peso excessivo, angustiante, peso que eles não suportavam levar. Por quê? Mesmo assim eles atentavam para isso, sabe por quê? Porque os preceitos do homem é fácil do homem identificar com ele. Sabe por quê? Porque o homem, ele é carnal. O homem apega naquilo que é visível. Por isso o Senhor Jesus chama a atenção deles e diz assim: hipócrita, quando vocês dão esmola, não colocais a banda para tocar. Quando vocês jejuardes, desconfigura tudo o rosto, esbandaia o cabelo e fica churumingando pelas praças, seus hipócritas. Quando vocês jejuarem, isto era fardo colocado pelo povo. Quando vocês jejuardes, unta os teus cabelos, lava os seus rostos, em secreto vocês devem fazer isto. E aí, continuando, no 4, por favor. Eis que jejuais para contendas e rixa, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. O 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Por isso, por quê? Porque este povo conhecia e entendia de jugo. O Senhor Jesus sempre trabalhou com o seu povo de maneira que eles percebessem que ele estava fazendo, estava conectado com a lei deles. Por isso um dia o Senhor Jesus manda dizer a João Batista: olha, vem cá vocês, para vocês assistirem e ver. Aí vocês vão falar para João Batista o que é que está acontecendo aqui. Os cegos estão tendo visão, os mortos estão sendo devolvidos aos seus entes queridos, os mancos estão sendo sarados. Este é o preceito da lei de Deus, que Deus estabeleceu e que Ele verdadeiramente quer que seja nomeado entre vós. E outra coisa, eram arrogantes, eram bravos, eram implacáveis, caluniadores, irreconciliáveis. Tudo isso eram os judeus, obstinados. Mas sabe por quê? Porque eles agora estavam amando mais os preceitos dos homens do que os preceitos de Deus, ou seja, a lei de Deus. E o Senhor Jesus continua com eles, trabalhando com eles sempre, e fustigando-os para ver se eles entendiam que Ele era o Messias prometido, que Ele era quem foi enviado por Deus para os libertar, para os transformar, para dar a eles vida e vida com abundância. Olha, sempre me lembro e dou risada assim, e angustiado comigo mesmo. Moisés pelejando para levar o povo da escravidão para uma terra que mana leite e mel, pastor Absa, e o povo querendo a escravidão, a chibata, querendo voltar a comer pepinos, sendo que lá na terra deles tem pepino muito melhor, mel, leite e bênção em favor dos céus. Não, eles queriam voltar para a angústia, para a depressão, para a maldade dos seus algozes com a chibata dia e noite nos seus lombos, quando não cumpria Zé de Souza com aquilo que era proposto para eles, aquela escravidão, aquele trabalho escravo. Olha a capacidade do homem em ser ingrato ao seu Deus Criador, ao seu Deus de amor, ao seu Deus que tende a libertar e quer fazer isto sempre, mas o homem, se ele não vê, irmão, sabe por quê? Por que que isso acontece? O Senhor Jesus chegou a dizer:
falou assim: é necessário que faça milagre no meio desse povo, porque se eles não verem milagres, de maneira nenhuma eles crerão. Sabe por quê? Porque estava apostatado, estava destituído, estava desviado da presença do Senhor. Aí o Senhor Jesus vem colocando aqui para eles: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Lá no sermão, eu volto a repetir aqui no sermão de Mateus 5 e o versículo 3, ele diz: bem-aventurado, aqui na minha corrigida, diz assim, na atualizada diz o pobre de espírito, né? Bem-aventurado é aqueles que são humildes, olha lá, aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Grande parte do sermão da montanha está no futuro, serão. Mais uns 2 ou 3 versículos está no presente. É o reino dos céus. É dos humildes o reino dos céus. Não é será, não. O reino do céu é dos humildes de coração. Aí vem o Senhor Jesus dizendo para eles: aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Nós batalhamos e trabalhamos todos os dias, chegamos em casa cansados e angustiados e poupamos, para quê? Para que na velhice as nossas almas possam ter um conforto, porque não mais conseguiremos produzir. Este é o nosso intuito, ajuntarmos para quê? Para que possamos ter o alimento sem ter que mendigar. O Senhor vem agora propondo para eles, mostrando para eles, que se aprender do Senhor, se ter prazer no preceito de Deus, a coisa muda, porque aí agora você achará descanso para as vossas almas, descanso para a sua alma, porque isto agora, pastor Machado, passa a ser espiritual. Primeiro, ele está tratando na questão deles com o jugo, ou seja, do secular, no carnal. Agora vamos dar continuidade lá em Isaías, por favor, 58. Agora nós vamos continuar para nós entendermos onde vem a proposta de Cristo ali em Isaías. Isaías 58 e o versículo 6. Olha o Senhor continuando aí. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade. O que eu disse? Era um povo implacável e impiedoso. Sugava das viúvas e faziam longas orações pelas praças. Vocês lembram do Senhor Jesus falar isso? Desfaças as ataduras da servidão. Ó a questão do jugo aí, ó. Ataduras da servidão. Vocês põem o povo para servir angustiantemente, e vocês nem com o dedo mínimo os socorre e os ajuda. Deixais livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. O que é despedaçar o jugo? Não é quebrar a canga? Uma certa vez, isso, tirar, quebrar, despedaces todo o jugo. Uma certa vez, Jeremias profetizando para o povo, dizendo o que iria acontecer com eles, que Nabucodonosor viria e eles seriam, o jugo seria pesado para eles. Um profeta mentiroso lá pegou a canga do pescoço de Jeremias e quebrou ela. Deus falou para Jeremias: faz uma de ferro, que eu quero ver se vai cumprir ou não vai cumprir. Quebra a canga de ferro agora. Nós conhecemos a história do que aconteceu com o povo judeu. O próximo, por favor. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e escolha e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, ou cubras, e não te esconda do teu semelhante? A pastora Gersi até adiantou aqui o que eu ia dizer. Será que nós não estamos vendo isso? O que estava acontecendo com aquele povo, o próprio Senhor Jesus disse: vocês devoram as casas das viúvas, e para recompensar faz longas orações pelas praças. Seus hipócritas,
Vocês deveis dar os dízimos, aquele versículo que eu li, vocês deveis dar o dízimo de tudo que vocês dão, mas sem negligenciar o preceito da justiça, da fé, do amor, da longanimidade, da bondade. Mas como fazer isso se eles estavam apostatados, distanciados, separados de Deus? O próprio Isaías, no capítulo 59, diz para eles: os vossos pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus, aleluia. Mas aqui o Senhor Jesus está clamando para eles, dizendo para eles: vinde a mim, vocês que estão oprimidos, cansados, angustiados, maltratados, trapilho, cegos, nus, quebrados. Vem aprender de mim. Sabe por que aprender de mim? Lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 44, o Senhor Jesus dá uma instrução ali que nós nem gostamos muito de ver ela. Vamos ler? Mateus 5, 44, depois o 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por eles. Aqui agora já começa o jugo do Senhor Jesus. E orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Aqui agora começa o preceito de Deus. E o preceito de Deus nós podemos ver dentro dessa colocação de Jesus aqui, no quesito de aprender de mim que sou manso e humilde, faz parte do fruto do Espírito, pastor Juvenil. O penúltimo fruto do Espírito é mansidão, e depois da mansidão é temperança. E a mansidão, quando nós puxamos ela no dicionário, ela leva para a semelhança de dócil, e o dócil para humilde. Então, quando nós não temos condição de praticar a humildade, de ser humilde, é porque nós não temos o fruto do Espírito em nossa vida, que ele começa com amor, com paz, com fé, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com mansidão. E termina com o quê? Com temperança ou domínio próprio. Quando nós não temos isso aí, nós não estamos aprendendo de Cristo, nós não estamos sendo enxertados em Cristo, porque quando nós assim somos, o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim no capítulo 2, o versículo 20: logo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse amor que agora vivo, eu vivo na fé no Filho do Deus Todo-Poderoso que entregou por mim. Está aí na tela, aleluias. É por isso que o Senhor está clamando e pelejando. O Senhor dizia para aquele povo assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das asas, como a galinha reúne os seus, mas vocês não quiseram. E isto agora está encoberto para vocês, ó Israel. Mas eu estou aqui anunciando: aprendei de mim que sou manso e humilde, aleluias. Deixa eu lembrar vocês de um fator aqui. O quanto Deus tem a capacidade de entender e de alcançar até mesmo o mais vil dos ímpios. A palavra nos registra, a hora já foi. A palavra nos registra lá em 1 Reis, no capítulo 22, eu acho. Estou falando. Quando Deus manda Elias falar para Acabe: Acabe, vou exterminar com os seus, vou acabar com a sua descendência. A espada vai pegar todo mundo. A Bíblia diz que Acabe, antes dele não houve, até ele, né? Antes dele, não houve ninguém perverso como ele. Ele foi o pior, até ele foi o pior de todos os reis que Israel viu. Aí Deus, quando Elias fala para ele, isso, irmãos, é temor, tá? Isso é temor. Ele temia o profeta de Deus, porque ele sabia que Deus usava aquele profeta e ele conhecia o Deus da nação dele. O que ele fez? Ele humilhou, ele converteu, ele arrancou a sua veste real e foi-se
deitar de panos de saco e jejuar. Deus fala para Elias assim: você não está vendo, Elias, o que está acontecendo com Acabe? Acabe mudou de atitude, então eu vou passar dele o que eu prometi que iria fazer. Eu não vai ser na vida dele que eu vou cumprir isso, mas após ele morrer. Vocês estão vendo, irmão? Quando nós mudamos de atitude, quando nós reconhecemos, quando nós confessamos e deixamos até a iniquidade que está em oculta, o Senhor reverte aquilo, perdoando-nos e dando-nos a vitória, porque Ele tem galardão para dar aos seus. Ele tem prazer em perdoar a sua criatura. Ele tem prazer em trazer a sua criatura, transformando ela em filho, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Quando nós aprendemos de Cristo, que é manso e humilde, nós temos condição de negar a nós mesmos, de ter domínio à nossa impiedade, de ter domínio à nossa arrogância e buscar sermos humildes e ser manso como Cristo, perdoando e sendo capaz de amar aqueles que antes nos perseguiam. Mas isso só se tivermos o fruto do Espírito sobre nossa vida. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Obrigado, pastor Joel, por esta rica oportunidade. Mensagem do céu, né?